Bem-vindo a mais uma aula. A gente está entrando aqui na aula 4 do curso Mude Suas Crenças Limitantes. Eu sou Daniel, do pessoasetalentos.com.br, e hoje eu vou falar um pouco sobre uma reflexão de como essa questão da luta do óbvio, né, a luta das nossas crenças, está presente no ambiente de trabalho. E estou fazendo aqui num formato diferente, que é o formato de podcast, para que você possa curtir aí, seja no seu caminho para o trabalho, seja na sua academia, enfim. Você não vai ter a preocupação aqui de ter que ficar olhando para a tela para ver slides, né? E isso a gente vai continuar nas próximas aulas com o formato de slides e até alguns vídeos que eu vou fazer também. Mas hoje eu quero retomar um pouco o conceito da aula 3, né, e recomendo para você aí, se por acaso você está começando esse curso agora, comece pela primeira aula, porque a sequência nesse curso é muito importante. Bom, na aula 3 a gente viu, eu terminei a aula 3 falando um pouco o que é essa luta pelo óbvio, né? E eu baseei isso numa teoria criada já há algumas décadas nos Estados Unidos, que ficou conhecido como pirâmide das crenças, né? E basicamente, de fato, é uma pirâmide. Você tem a imagem lá na aula 3 para você olhar. Então, todos nós estamos vivendo uma realidade, que é a realidade da nossa vida. Essa realidade já começa a passar por uma primeira limitação, que são as experiências, né? As experiências que a gente tem na nossa vida são muito importantes, mas não são capazes de captar toda a realidade que está ao nosso redor, até por uma questão de limitação dos nossos 5 sentidos, né? E a partir dessas experiências a gente acaba tendo atenção em alguns acontecimentos especiais na nossa vida. Eu falei um pouco disso na aula anterior. Então, por exemplo, um acontecimento de uma briga na escola, né? Uma criança que estava lá e teve uma briga com um coleguinha na escola e depois carregou esse acontecimento para o resto da vida, né? Ou carregou isso para a idade adulta e isso teve um certo impacto em como essa pessoa se enxerga na idade adulta. Então a gente tem atenção específica, atenção seletiva para algumas dessas experiências, e a partir dessas experiências, né, a gente cria as nossas teorias, os nossos julgamentos, as nossas crenças. E finalmente o nosso óbvio, né? A gente cria as nossas obviedades em todos os temas aí que são temas que norteiam a nossa vida. Então a gente tem o nosso óbvio na política, né? A gente tem o nosso óbvio no ambiente de trabalho, a maneira como a gente enxerga o trabalho, a função do trabalho. A gente tem o nosso óbvio em relação à família, a maneira como a gente enxerga a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe. A gente tem o nosso óbvio em relação a como a gente enxerga a gente mesmo, né? Quais são as crenças que determinam a visão que a gente tem sobre nós, né? De que maneira a gente acha que a gente tem determinados potenciais, determinadas limitações, e a gente está aqui para fazer certas coisas nesse mundo, né? Então, esse óbvio ele é muito importante, né? E as crenças são muito importantes para que a gente possa viver a nossa vida. Então isso é fundamental. Em nenhum momento eu quero criar essa confusão de que eu estou dizendo que a gente não precisa ter crença, né? Crenças são importantíssimas, são fundamentais para a gente viver. O problema é que a gente muitas vezes, né, muitas pessoas passam pela vida sem refletir sobre suas crenças, né? E se a gente não reflete sobre as nossas crenças, se a gente não para pensar como as nossas crenças foram formadas, a gente não vai estar aberto para mudar as nossas crenças. E isso vai criar uma limitação, né? Uma limitação de visão de mundo, uma limitação de pessoas que estarão ao nosso redor, né? Com quem a gente vai conviver, limitação muitas vezes de oportunidades até mesmo profissionais, né? Limitação de até mesmo oportunidades de relacionamento, de conhecer determinadas pessoas, enfim. Então, ter crenças é completamente normal e saudável. O que a gente precisa incorporar é, de tempos em tempos, revisitar as nossas crenças, entender como elas foram formadas e entender até que ponto eu tenho crenças que me fazem ser uma pessoa melhor, me fazem ter um potencial e despertar esse potencial e colocar esse potencial a serviço mesmo de uma vida com propósito, né, com sentido, ou são crenças que estão de alguma maneira me limitando na maneira como eu atuo no mundo, né? Então, resumidamente é isso que a gente veio discutindo até a aula 3,
E o que a gente pode dizer das empresas, né? Olha, gente, aí fica fácil, né? Quer dizer, a gente percebeu quanto que tem de luta pelo óbvio, né? Nas organizações, sejam empresas aí que visam o lucro, né? Empresas privadas, sejam empresas pequenas, médias, grandes, empresas familiares ou não, sejam até mesmo de uma maneira geral organizações. Eu posso estar falando aqui de isso, você vai acabar se identificando com as coisas que eu vou dizer se você trabalha no setor público, se você trabalha em alguma ONG, né? Enfim, isso são coisas que acontecem nas organizações de uma maneira geral. Eu não quero limitar somente para as empresas, né? Mas essa luta pelo óbvio, ela está muito presente no dia a dia do ambiente de trabalho. E isso gera o quê? Conflitos pessoais, conflitos nos times, nas equipes, né? Lentidão na tomada de decisões, guerra pelo poder, né? E coisas do tipo, né? Então, a gente precisa começar a ficar um pouco mais consciente desses processos para que a gente possa ser um agente de transformação dessas organizações, né? Eu acredito muito nisso, quer dizer, a gente não vai transformar as pessoas abrindo a cabeça das pessoas e depositando um monte de conhecimento lá dentro, né? Isso não vai acontecer. Você vai transformar as pessoas a partir do momento em que você for um exemplo de atuação. Então, a partir do momento em que você estiver aberto para a opinião dos outros, né? Em que você estiver disposto a rever suas crenças e incorporar um pouco da crença dos outros, né? A partir do momento que você estiver de uma maneira saudável, desafiando a crença dos outros, né? Você vai ser um agente de transformação, porque as pessoas vão se identificar com a maneira com a qual você está atuando, né? Eu acredito muito nisso e eu posso dizer para vocês, quanto mais eu vivo, quanto mais experiência eu tenho, né? Mais eu percebo que a gente muda o mundo não através somente de palavras, a gente muda o mundo principalmente através de atitudes, né? Eu tenho alguns exemplos que eu posso trazer da minha carreira de executivo aí, já há mais de 15 anos como executivo, né? E eu acho que você vai se identificar com muitas dessas coisas, né? Então, durante muitos e muitos anos eu trabalhei em marketing, depois eu fiquei cerca de quase 4 anos aí trabalhando com marketing e vendas e agora, mais recentemente, eu voltei para a minha área de origem, que é o marketing, mas sempre com muita interação com a área de vendas, sempre com muita interação com outras áreas, né? Uma discussão constante que permeia esse tipo de trabalho são os indicadores, né? Indicadores de performance, né? A gente chama lá os famosos KPIs, né? Gente, o que tem de luta pelo óbvio em relação a esse assunto é impressionante, né? Em qualquer nível, quando a gente fala do nível do estagiário, do gerente, do diretor, do presidente da organização, né? Porque eu acho que aquele indicador está certo, porque aquele indicador está errado, a gente tem que adicionar isso, a gente tem que colocar uma meta mínima de tanto, tem que ter... Olha, a gente tem que aumentar as nossas metas, os indicadores, porque senão ninguém vai atingir o indicador. Olha, e tem também um pensamento, uma crença, muitas vezes assim, não precisa ter indicador, porque as pessoas são sêniores e as pessoas são maduras, então se eu tirar os indicadores, as pessoas vão trabalhar mesmo assim, fazendo com que elas alcancem os resultados, enfim. Então, tudo isso é luta pelo óbvio, né? Tudo isso é o quê? É uma luta constante que tem aí muito poder no meio, tem muita luta pelo poder, tem muita luta pelo ego, né? Mas principalmente tem muita luta pelas suas próprias crenças e experiências individuais que moldaram esse tipo de opinião, né? Então, uma prática que eu quero deixar aqui já para vocês é essa, quer dizer, primeira coisa, a gente precisa entender quais são os nossos óbvios, né? O quanto a gente, enquanto indivíduo, está fechado ou está aberto para a opinião dos outros, né? E o quanto a gente precisa mudar, né? Depois a gente tem que entender e prestar muito atenção, assim, quais são as crenças, as teorias, as experiências que fizeram a outra pessoa ter o seu determinado óbvio, né? Como eu trouxe aqui no meu exemplo, pode ser o óbvio dos indicadores. Eu acho que a meta de visita tem que ser no mínimo 10 clientes por dia, né?
eu acho que a meta de vendas tem que ser no mínimo 110%, se não bater 110% ninguém vai ganhar prêmio e tudo mais, né? Eu acho que não tem que ter meta é uma besteira, isso é coisa para representante, para vendedor júnior e tudo mais, né? Vamos tentar elevar o nível da discussão e vamos tentar aprofundar um pouco isso. Quais foram as experiências que fizeram a gente ter esse tipo de crença, né? Porque se eu vivi, se eu de alguma maneira trabalhei, se eu de alguma maneira conheci vendedores que burlavam as metas, né? Poxa, o dia que eu assumir um cargo alto numa organização, eu vou defender que as metas têm que ser extremamente rígidas, porque de alguma maneira eu posso ter uma crença de que todo vendedor vai sacanear as metas, né? Então, não é, a gente muitas vezes só enxerga aquela velha história, a ponta do iceberg, a gente só enxerga aquela discussão, tem que ter, não tem que ter, sim ou não, né? A gente tem que descer alguns níveis mais para dentro nessa pirâmide das crenças e entender um pouco qual que é a base da pirâmide, né? Quais foram as experiências que fizeram as pessoas terem esse tipo de crença, né? Por fim, prática que eu deixo aqui para você também. Escutar com empatia, né? Escutar com empatia, quer dizer, escutar sem julgar a opinião do outro num primeiro momento, prestar 100% de atenção naquilo que o outro está dizendo, está falando. Isso é muito importante, isso é muito básico, todo mundo fala disso, né? Isso está em qualquer livro de liderança e de gestão e de como se tornar um bom executivo, né? Mas poucas pessoas praticam isso. Então, escutar com empatia, pratique, você vai se tornar bom realmente praticando, e isso vai te ajudar na sua carreira, isso vai te ajudar muito na sua vida pessoal, isso vai te ajudar muito nos seus relacionamentos, né? E por fim, a última prática que eu quero deixar aqui, porque realmente eu não quero criar nenhuma confusão. Quando eu falo da luta pelo óbvio nas organizações, o quanto que isso prejudica as organizações, de fato, isso atrasa as decisões, isso gera luta pelo poder, como eu já falei, mas não significa que a gente não deva defender as nossas ideias. A gente precisa defender as nossas ideias, a gente precisa defender com coragem as nossas ideias, com racional, a gente precisa ter os indicadores, precisa ter o business case ali que orienta as nossas ideias. Muitas vezes tem muita gente aí simplesmente falando por falar, a gente precisa trazer os dados, né, a realidade do mercado que sustenta essa ideia, sustenta essa visão, mas sempre focando no que é melhor para o negócio, ou seja, em última instância, focando no que é mais importante, no que é melhor para o cliente, né? Por que eu digo isso? Mais uma vez você vai me falar, pelo amor de Deus, eu não acredito, eu estou escutando esse podcast aqui, o cara vai me falar uma obviedade dessas, né? Isso é uma obviedade, mas, mais uma vez, tem muito pouca gente praticando isso hoje em dia nas empresas, né? As pessoas estão aí defendendo as suas ideias, defendendo os seus projetos, defendendo a sua visão para beneficiar a si próprias, para beneficiar a sua própria carreira, para beneficiar o seu próprio ego, né? E não para beneficiar o cliente, né? Então é por isso que a gente tem tanta troca de liderança nas empresas, a cada 2, 3 anos chega um líder novo, quer mudar tudo, né? Quer alterar tudo, né? E aí você acaba não tendo uma consistência na execução, uma consistência na estratégia, né? Então, se a gente se focar em defender o que é melhor para o cliente, a gente consegue realmente construir organizações aí que vão ter sucesso no curto, no médio e no longo prazo, né? Então, eu acho que queria deixar aqui esse podcast curtinho, né, para que a gente possa aí, ter algumas reflexões e ver o quanto que esse tema todo do curso, que é o tema realmente das crenças, como transformar crenças limitantes em crenças potencializantes, crenças que vão fazer a gente ser pessoas melhores, é um tema amplo, né? E só trazendo aqui para o ambiente de trabalho a gente já vê o quanto que dá para discutir, daria para ficar horas e horas aqui nesse podcast, né? Se você está me escutando, peço que acesse aí o pessoasetalentos.com.br, acesse a nossa página no facebook.com/pessoas e talentos, tá? Curta a nossa página lá, divulga para os seus colegas, para os seus amigos, tá? Para que a gente possa cada vez mais investir
nesse tipo de recurso aqui que é o nosso site e nas reflexões que a gente tem feito, nos cursos que a gente tem oferecido aqui. Ok? Um grande abraço. Se você quiser, escreva para mim também, Daniel Santos. O meu e-mail é dsantos12@gmail.com. Quero muito escutar de você aí das suas próprias experiências. Um grande abraço e em breve estaremos aí na aula 5.